Olá pessoal, sou o Arthur. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o gerenciamento de permissões no Melvin. Para isso, vocês vêm aqui nessa tela Pessoal Gerenciador de Permissões e aqui você tem duas opções. A primeira de adicionar as permissões individualmente para cada usuário e a segunda de adicionar alguns usuários a grupos e assim você faz o gerenciamento de permissões do grupo e todos os usuários que estiverem nesse grupo vão ter as mesmas permissões, beleza? Então, aqui, primeiramente, a forma individual, vou pegar um exemplo aqui do usuário Arthur, e aqui, na minha esquerda, eu tenho a minha árvore de ativos, né? E aqui eu posso selecionar qual filial, quais setores ou quais equipamentos eu quero que ele tenha acesso. Por exemplo, eu quero que ele tenha acesso a essa filial AK, aí aqui nessa filial CP01 eu quero que ele tenha acesso só a esse setor 01 aqui, nessa outra filial eu quero que ele tenha acesso só a esse equipamento. Então você consegue fazer essa alteração, essa personalização da forma que você desejar, beleza? Agora aqui, na direita, aparece aqui todas as permissões do Melvin, né, divididas entre alguns setores, né, por exemplo, aqui a parte de gerenciamento, a parte de relatórios, a parte de ativos, de ordem de serviço, de materiais, de engenharia, a parte pessoal, Universidade Melvin e a parte de parâmetros, né? E dentro de cada um desses tem as permissões aqui mais fragmentadas para você poder distribuir da forma que você desejar. Por exemplo, aqui na parte de gerenciamento, eu não quero que esse usuário tenha acesso ao dashboard, mas eu quero que ele tenha acesso aos relatórios. Eu consigo fazer isso. Aqui nos relatórios, eu não quero que ele tenha acesso à maioria dos relatórios, mas eu quero que ele consiga ver o relatório de registros OS e o relatório de custo. Então, eu consigo personalizar tudo aqui da forma que eu desejar, tá? O mesmo exemplo serve aqui na parte de ordem de serviço, por exemplo, eu quero que ele veja a carteira de serviços, mas que ele não edite as ordens de serviço, não veja a programação. Quero que ele veja a solicitação, mas não edite a solicitação. Então, vocês conseguem distribuir essas permissões da forma que vocês desejarem, beleza? Aqui embaixo tem os almoxarifados, que aí, se você selecionar aqui, por exemplo, somente o almoxarifado 01, ele vai ter acesso somente aos materiais que estão no almoxarifado 01, beleza? E aí você também consegue distribuir essas permissões para quais almoxarifados você quiser, tá? Feito isso, é só clicar em salvar e pronto, as permissões foram salvas. Se eu vir aqui agora no usuário Arthur, ele vai estar com as permissões da forma que eu personalizei, beleza? Agora, a segunda forma, que é através dos grupos, você, para criar um grupo, vem aqui em Grupo Usuários, clica em adicionar, eu vou colocar, por exemplo, planejadores, e aí, pronto, o meu grupo foi criado. Quando eu venho aqui em editar, eu vou vincular os usuários a esse grupo. Por exemplo, eu vou vincular o usuário Arthur, que eu acabei de editar, nesse grupo, e vou adicionar outro usuário, por exemplo, o usuário Douglas. Aí, pronto. Se eu voltar lá no meu gerenciador de permissões, eu não vou selecionar aqui os usuários que eu adicionei naquele grupo individualmente. Eu vou selecionar aqui eles pelo grupo planejadores. Aqui no grupo planejadores, eu vou personalizar as permissões dos dois de uma vez, né? Que são as permissões do grupo. Por exemplo, eu quero que eles tenham acesso a tudo. Então, aqui eu vou selecionar tudo. Vou selecionar todos os almoxarifados e vou salvar. Agora, se eu vier aqui no meu usuário Arthur, ele vai estar com as mesmas permissões do grupo planejadores que eu acabei de criar. Beleza?